Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus que você está aqui nessa manhã comigo para nós orarmos e meditarmos num pequeno texto da palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, abençoa todos que entrarem por esse vídeo, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar todos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abrir a nossa visão, que o Senhor nos dê discernimento e que o Senhor nos dê clareza, em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar os irmãos, né, convidar para nós lermos Mateus 5,48, que está escrito assim: assim sendo, sedes vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Nesse texto, o Senhor vem falando com nós: sedes vós perfeitos. Nós temos um chamados à perfeição. Por quê? O nosso Deus, o nosso Pai, ele é perfeito. Ele é perfeito. E tudo que um pai que é bom, ele quer que o filho seja. Então, ele veio falando: assim sendo vós, seja perfeito como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Então, nós temos um chamado à perfeição através dessa palavra, né? Porque Deus, outra coisa muito importante que falou nesse versículo, porque Deus é o nosso Pai, né? Como o vosso Pai. Aí você pode falar, missionária, mas Deus é o meu Pai? Nós temos um Pai, segundo a carne, que Deus nos deixou aqui na terra para cuidar de nós. Mas quem é o nosso Pai, o Criador nosso, o responsável maior por nossa vida, é o Senhor Deus. Ele é o nosso Pai. Louvado seja o nome, como disse do Senhor, como disse aqui no livro de Mateus 5,48, né? Que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. E nós, quando nós viemos ao mundo, nós não viemos ao mundo por vontade humana, mas às vezes aconteceu tanta coisa, as pessoas contam tanta história, mas o certo é que você veio. E você veio pela vontade do seu Pai. E quem é seu Pai? O seu Pai é Deus. Louvado seja Deus. Em Hebreus 12:5, Deus diz assim na palavra, que um pai também, ele disciplina o filho que ama. Quando nós erramos, Deus da maneira dele, mas Deus também nos disciplina, como um pai deve fazer com o seu filho. Deus também faz com cada um de nós. Então, nós vemos o quê? Que desde que nós nascemos, Deus vem suprindo, o Senhor Deus vem suprindo as nossas necessidades, como um pai supre as necessidades de seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui na palavra também, o que eu achei assim, quando nós vamos fazer a oração do Pai Nosso, como que nós começamos? A oração do Pai Nosso é o nosso melhor exemplo, porque a oração do Pai Nosso começa assim: Pai Nosso. É o nosso exemplo. Deus é o nosso Pai. E quem ensinou a oração do Pai Nosso? Não foi Jesus? Então, ele ensinou, nós chamamos a Deus de Pai. Não embora ele seja maravilhoso, grande, forte, mas esses atributos são muito lindos, mas a primeira coisa que Deus é e que ele quer ser na sua e na minha vida é o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus diz na palavra dele uma coisa que eu quero deixar bem enfatizar para os irmãos, é aqui em Mateus 7:9, que diz assim, ó: qual dentre vós é o homem que, pedindo um filho pão, lhe dará uma pedra?
E pedindo um filho peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará bens ao que lhe pedirem. Olha bem, o tempo todo Deus nos tratando como filho e falando aqui, qual pai? Né? O filho pede um peixe, dá uma pedra. O filho pede um pão, né? Não, nós não fazemos isso. Se um filho nosso pedir um pão, nós queremos dar o melhor pão. Essa é a ideia que Deus passa para nós. Deus só tem a nos, para nós, Deus só tem a nos dar coisas boas, coisas ótimas, coisas excelentes. Mas muitas das vezes nós não recebemos. Por quê? Como diz, tem a palavra que diz, porque pedis mal. Mas muitas das vezes, porque assim, irmãos, eu estou contando um exemplo da minha vida. Eu não tive pai. E nós, por não termos um relacionamento certo com os nossos pais, não sabemos também ter um relacionamento com Deus. Nós temos que ter um relacionamento de obediência e Deus tem um relacionamento assim, depois que eu entendi essa paternidade de Deus sobre a minha vida, eu entendi muitas coisas. Eu entendi muitas coisas, eu entendi a proteção dele. Olha, Deus, ele não fala nada errado para você. Tudo que Deus falar, que ele imprimir no seu espírito, Deus quer que você seja muito bem sucedido, como qualquer pai, né? Porque não tem nenhum pai que fala assim, não, eu vou criar esse filho aqui para ser uma coisa ruim, para ser uma coisa que não presta. Pai nenhum fala isso. E Deus também é assim. Só que nós, o que eu aprendi é porque nós temos que seguir fielmente para que tudo nos vá bem, a direção dele, as direções que ele nos dá, prestar atenção para estarmos seguindo certo, para não nos desviarmos da direção dele. Louvado seja Deus. Porque aqui diz, nós humanos, se o nosso filho nos pede coisa boa, nós sabemos dar, quanto mais Deus, né? E muitas das pessoas, às vezes, ficam assim, escandalizadas com as pessoas pedirem coisas a Deus. Irmão, não fique, porque Deus é bom. E Deus é o seu pai. E você está pedindo a pessoa certa, o seu pai, né? Louvado seja Deus. E quando quero falar para os irmãos que eu estou falando essa palavra porque isso, missionária, como isso interfere na minha vida? Porque se você não acredita que Deus é o seu pai, muitas das vezes você não pensa que ele pode te dar tudo, que ele pode te dar coisas muito boas. E eu, como não tive pai, eu ficava assim, ah não, mas eu nem quero isso, eu nem vou pedir isso para Deus, porque eu não mereço isso. Eu tinha um não merecimento na minha vida. Eu achava que eu não merecia certas coisas. E até que Deus veio a mim e falou assim, você merece sim, você é minha filha. Irmãos, foi lindo, foi maravilhoso. Eu não sei se eu estou sabendo explicar, mas que hoje você entenda. Deus é o seu pai. E Deus tem coisas lindas para te dar, para me dar. A todos que entraram neste vídeo, que não tem Deus como seu pai. E como um pai não quer fazer uma coisa ruim para o filho. Assim é Deus. Ele não quer fazer uma coisa ruim para nós. E mesmo se ele falar não para você, o não de Deus eu já aprendi. Quando ele fala não, ele está nos protegendo. Os nãos de Deus, até na palavra dele, né? Ele fala, é não, porque aquele não está nos protegendo. Aonde você vê a palavra não, é que aquilo ali
está nos protegendo. Que nessa manhã você entenda, Deus é o seu Pai e Ele quer o melhor para você, né? Muitas das vezes nós não entendemos, irmãos, o melhor. Por isso que é necessário a gente crescer, né? É, às vezes nós já estamos, assim, uma meia-idade, mas ainda não crescemos aqui, não entendemos aqui. Precisa de, né? E eu, depois, eu tenho 20 anos de crente, eu entendi Deus como meu Pai. Deus tem a hora certa e a hora exata de te entregar e pôr certas coisas na sua vida e na sua mão. Amém? Que você entenda que Deus é o seu Pai. Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você sonha, mas Deus está pronto para te dar, né? Ele vai ver o tempo certo, a hora como se diz, oportuna, e ele vai dar aquilo que você pede, porque ele sabe todas as coisas. Ele sabe também que está na hora de dar, se tem que esperar, né? Porque ele é zeloso, ele é um pai zeloso, ele não vai dar coisas para você se machucar. Amém? Mas tenha Deus como pai, tenha Deus como seu pai. Não fala, ele é o meu Deus, não, ele é o seu pai, ele é o meu pai. Que você entenda nessa manhã que o seu pai quer tudo de bom para você. O de melhor o seu pai quer para você. Amém? A paz do Senhor Jesus.